graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem comigo as Sagradas Escrituras no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, a partir do versículo de número 36, diz assim a palavra de Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é a que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés? Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pode perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: vá em paz, a sua fé te salvou. Luanço, vira esse retorno para lá. Meus queridos, nós estamos diante de um texto nessa noite que apresenta um aparente contraste entre 2 pessoas. Quando nós olhamos inicialmente para esse texto, nós temos a ideia de que essas pessoas são totalmente diferentes e que não há nada em comum com elas. Se você analisar e olhar direitinho, de um lado nós temos um líder religioso daquele povo. Do outro lado, nós temos uma mulher excluída por esse mesmo povo. De um lado, você vê um homem respeitado naquela sociedade pela sua conduta moral. Do outro, uma mulher desprezada pela sua imoralidade. Ele ensina a vontade de Deus na sinagoga, naquela época, uma espécie de igreja, e ela vivia para desobedecer à vontade de Deus. No entanto, meus irmãos, apesar dessas diferenças que eu citei aqui, que o texto nos mostra, numa coisa, em um detalhe imprescindível, crucial, eles eram iguais. Ambos, meus irmãos, estavam condenados. Ambos precisavam de salvação. Ambos necessitavam da salvação que somente Jesus oferece. Claro, um está dentro da igreja daquela época, a outra está fora. Se qualquer um de nós estivéssemos nesse jantar, se qualquer um de nós estivéssemos lá, provavelmente quando Jesus começasse a falar com Simão, quando Jesus começasse a descrever ali o que ele descreveu, o que ele falou, e a gente fosse levado a acreditar que Simão era alguém tão perdido quanto aquela mulher, provavelmente nós ficaríamos estarrecidos. Afinal, é um homem bem visto pela sociedade, é o líder de uma igreja da época, é alguém que é bem conceituado, conhecedor das Sagradas Escrituras. Você tem certeza, Jesus?
Mas, meus irmãos, isso acontece porque nós somos facilmente enganados pela aparência. Nós somos facilmente enganados pelo que os nossos olhos veem. Mas diferente de nós, diferente de todos que estão nessa mesa, nesse jantar, nosso Senhor Jesus não é enganado pelas aparências. Ele não pode ser enganado quando a gente tenta teatrar algum personagem. Ele nos conhece por completo, quem realmente nós somos. Aquela pessoa que muitas vezes nós tentamos esconder do mundo. Mas Jesus nos conhece. Ele conhece essa mulher, mas ele também conhece Simão. Aliás, ele conhece até os pensamentos de Simão. Porque Simão pensa e ele conhece. Ele lê os pensamentos de Simão. Afinal, meus irmãos, Jesus é onisciente. Jesus conhece, meus irmãos, o que está dentro e o que nós colocamos para fora. Jesus nos conhece por completo, dentro e fora. Aliás, Jesus ele conhece as nossas maiores necessidades, assim também como conhece as nossas falhas, os nossos pecados. Certo pregador disse uma frase que eu achei impactante. Jesus é aquela pessoa que conhece o pior de você e mesmo assim é aquele que mais te ama. Porque isso é uma verdade. O Senhor nos conhece por completo todas as nossas necessidades, inclusive a maior delas. A nossa maior necessidade, meus irmãos, não é de dinheiro, não é de uma aprovação, não é de uma saúde melhor, de uma beleza melhor, não é absolutamente nada que esteja nesse mundo. A nossa maior necessidade, meus queridos, é a salvação da nossa alma. Essa é a maior necessidade. Jesus alertou sobre isso, quando dizendo para um homem rico que não quis seguir por causa das suas riquezas, ele diz: o que dará o homem? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Fama, bens, status, seja lá o que for que você tente conseguir nesse mundo, se você perder a sua alma. Sua alma vale muito mais do que qualquer coisa que você possa conseguir nesse mundo. Essa é a sua maior necessidade, a sua salvação. E me permitam, meus irmãos e amigos, destacar 3 lições que esse texto nos apresenta sobre como se dá a nossa salvação, seja a minha ou a de vocês. Como se dá a nossa salvação? Em primeiro lugar, versos 36 a 39, o texto nos ensina que nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser confrontados. Mas confrontados em quê? Justamente nos nossos pecados. Jesus ele está confrontando o fariseu quando conta essa parábola. Aliás, uma das coisas que sempre me chama a atenção nesse texto é a disponibilidade de Jesus de estar com aquelas pessoas que se julgavam pecadoras. É tanto que, se você vê no contexto imediato dessa passagem, Jesus é chamado daquele que se reúne com pecadores, que come e que bebe com pecadores. Mas Jesus também está disponível para aqueles que se consideram pessoas justas, como é o caso aqui de Simão. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Mas nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, se enganar com o convite aqui. Não era, meus irmãos, uma cortesia do fariseu. Não era. O que nós temos aqui é uma armadilha. Naquela época, era muito comum, quando um rabino, um mestre, estava numa determinada localidade, estava passando por uma localidade, e Jesus está passando aqui, era comum chamar esse mestre para uma casa, geralmente do líder da sinagoga, e esse mestre chegava nessa casa, as portas eram deixadas abertas, para que, por exemplo, algum vizinho, mesmo que não foi convidado, pudesse chegar ali e olhar para o mestre ensinando na mesa. Havia um momento ali em que, ao redor daquele mestre, era-se feito perguntas e eram ouvidas respostas. E as pessoas aprendiam muito com isso. Talvez esse costume de se deixar as portas abertas para os vizinhos irem e ouvirem a ministração explique por que uma mulher com uma fama tão complicada,
entrasse na casa de um líder religioso daquela localidade. Mas, meus queridos, quando nós percebemos a indelicadeza de Simão para com Jesus, simplesmente não tratar Jesus com as cordialidades da época, com um beijo no rosto, lavar os pés de Jesus. Essa falta de cordialidade de Simão acaba revelando que o plano ali não era ter comunhão com Jesus ou aprender sobre os ensinos de Jesus. Na verdade, era uma armadilha, como tantas outras armadilhas que os fariseus fizeram contra Jesus, tentando achar em Jesus algum falso ensino ou questionando a autoridade de Jesus. Jesus foi atraído para uma armadilha, mas não dá para se pegar Jesus em armadilha. Eles estavam atraindo, na verdade, o caçador. Não era uma caça que estava ali, era o Deus encarnado que sonda e conhece corações. A princípio, meus irmãos, Simão até pensa que havia encontrado uma falha em Jesus. Olha, talvez ele imaginou, finalmente encontramos um defeito em Jesus. Qual o defeito, Simão? Esse homem, se ele fosse de fato um profeta de Deus, ele teria discernimento espiritual para saber o tipo de pessoa que estava ali tocando nos pés dele. Se ele fosse um profeta de Deus, ele tinha conhecimento sobre o caráter das pessoas. E não apenas isso. Se ele fosse de fato um profeta de Deus, ele jamais deixaria que uma mulher impura tocasse nele, porque a lei de Moisés dizia que se uma mulher impura tocasse num homem, o tornaria impuro. Então Simão até pensou, conseguimos, está vendo? Ele não é um profeta. O ponto é, meus irmãos, que Simão desconhece realmente quem estava ali na frente dele. Apesar de ser conhecido por Jesus, no seu mais íntimo, nos seus pensamentos, Simão não conhece o Messias. Simão não conhece o Salvador. O que é, meus irmãos, a impureza diante da santidade do Deus que se fez carne? Diversos pecadores tocaram em Jesus ao longo do ministério de Jesus. Jesus não ficou impuro uma única só vez. Aliás, todos aqueles que tocaram em Jesus e buscaram a Jesus com fé foram purificados não apenas dos seus problemas físicos, como aquele leproso de Marcos 5, mas também de problemas espirituais, porque nós temos aqui o Deus Santo encarnado que purifica pecadores. Simão de fato não conhece. Esse fariseu estava errado sobre Jesus pelo simples motivo: Jesus não é apenas um profeta de Deus que conhece a identidade das pessoas. Jesus é um profeta de Deus capaz de ler a mente das pessoas. Note que o texto diz que Simão pensou, se esse homem fosse profeta. Em nenhum momento Simão encosta na cabeça de um para o outro ali e diz, olha, esse homem aqui não é profeta não, porque uma mulher impura está tocando nele, uma mulher pecadora com uma fama que todo mundo aqui nessa cidade conhece, está tocando nele, ele é impuro. Ele está pensando. E então Jesus conhece o coração e os pensamentos de Simão. Jesus não apenas conhece essa mulher, meus irmãos, ela conhece também os pecados do próprio Simão. Aquele tipo de pecado que ele abriga no seu coração através daquela casca de religiosidade. Ele é um fariseu, é um líder da igreja da época, um ensinador na sinagoga, mas Jesus consegue enxergar aquilo que os olhos humanos não podem enxergar. Ele vê a nossa alma. Ele conhece cada pensamento que nós pensamos. Sabe aquele tipo de pensamento que a gente tem medo de expressar e a pessoa saber e nunca mais querer falar com a gente? Aquele tipo de pensamento que já passou pela nossa cabeça, que nós não temos sequer a coragem de escrever num papel com medo de alguém ler. Pronto, Jesus conhece cada um desse tipo de pensamento. E conhecendo os pecados daquele homem, como também os pecados daquela mulher, ele confronta. Ele confronta esse homem. Os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu orgulho. Se achavam melhores do que os outros porque participavam de uma casta religiosa. Pareciam pessoas santas por fora, mas por dentro, como o próprio Jesus vai dizer, os sermões mais duros de Jesus foram contra os fariseus. Mas por fora, meus irmãos, muito bonitinho, por dentro, eram como sepulcros bem pintados. Você já viu um túmulo?
Tem um túmulo bem pertinho da sepultura da minha mãe e do meu pai lá no cemitério, que é um negócio bonitão. Apesar de ser muito bonito por fora, ninguém aguenta o cheiro lá dentro, não. É mais ou menos isso que é o homem sem Deus. O homem que confia nas suas próprias obras para chegar até Deus. E então Jesus condena a hipocrisia dos fariseus diversas vezes, por pregar uma coisa e viver outra. Ensinar uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Mas aqui, meus irmãos, ao que tudo indica, Jesus está confrontando um pecado bem específico dos fariseus. Claro, produzido pelo orgulho deles. Jesus está condenando a sua falta de misericórdia. Simão se julgava, meus irmãos, melhor do que aquela mulher. Simão olhou para aquela mulher e viu uma pessoa que estava além da graça de Deus, que não poderia ser restaurada, que não poderia ser admitida na presença deles. Para Simão, para os fariseus que estavam ali, provavelmente com Simão, aquela mulher não tem possibilidade alguma de ser salva. Ela está longe, ela não pode ser restaurada. E então Jesus conta a parábola para Simão sobre os dois devedores, para o confrontar nesse pecado específico, da sua falta de misericórdia. Meus irmãos, a repreensão de Jesus a esse homem deve nos fazer refletir. Como é que a gente tem visto o pecado do outro? Algumas vezes nós somos tentados a nos orgulhar secretamente no nosso coração e dizer frases do tipo: rapaz, se fosse eu no lugar dele, se fosse eu no lugar dela, eu não teria caído nesse pecado, não. É imaturo demais. Cair nesse pecado, não, foi fraco demais. Como é que uma pessoa comete um pecado tão escandaloso desse? Como é que uma pessoa com tantos anos de igreja, uma pessoa isso, aquilo, outro, pode chegar a cometer tal afronta a Deus? Meus irmãos, eu preciso que vocês entendam uma coisa muito clara hoje à noite. O que separa cada um que está aqui nessa noite de um alcoólatra, de um assassino, de alguém metido com prostituição, ou com drogas, ou qualquer tipo de pecado hediondo que você tem na sua mente, o pior pecado que você pode vir na sua mente, a única coisa que nos separa desse tipo de pecado é a misericórdia de Deus em nos sustentar, para não nos deixar ser tão mal como de fato nós somos. É a misericórdia de Deus nos refreando. Não há nada de que se orgulhar, porque tudo provém da boa mão de Deus. Se você é alguém que tem vencido seus pecados, controlado a sua língua, controlado os seus desejos, se você é alguém que tem vivido no caminho estreito, não levante os olhos para o céu e diga: eu consegui. Ao Senhor pertence a glória pela vida que eu levo. Porque nós somos, meus irmãos, pó. Simão precisava aprender isso aqui. Quem estava ali evitando que Simão se envolvesse com os mesmos pecados daquela mulher era a graça de Deus, era a misericórdia de Deus, mas Simão não reconhece isso. Simão é orgulhoso demais, ele acha que é ele que é melhor, ele quem conseguiu. E então Jesus, que conhecia os pecados ocultos dele, o confronta. E o confronta com a palavra dura, com a parábola que o levaria a refletir sobre as suas próprias dívidas. Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa, e eu vou dizer bem devagar, para que a gente possa entender. Existe, meus irmãos, um lugar especialmente reservado no inferno para os hipócritas. Eu digo isso, meus irmãos, com tremor, com temor, pela minha própria alma. Pela minha própria alma. Textos como esse aqui, a confrontação de Jesus com Simão, ele nos leva a entender que nós não podemos brincar de ser crente. Você pode enganar a igreja, você pode enganar os pastores, você pode viver uma dupla vida para sua esposa, para o seu marido. Você pode achar que o seu pecado é um pecado que jamais será descoberto, mas ele será. E deixe-me dizer uma coisa a você: o pior momento para ele ser descoberto é no dia do julgamento final, é no dia do juízo final.
Qualquer pessoa que vá com pecados ocultos, abrigados em seu coração, não confessados, não abandonados, amargarão o dia em que Jesus os disser: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Textos como esse, meus irmãos, deveriam nos fazer tremer diante do pecado. Deveriam nos fazer refletir que uma vida hipócrita só terminará em condenação. Não podemos de forma alguma, meus irmãos, ser como um fariseu. Expressar uma coisa com as nossas ações, expressar uma coisa com as nossas palavras e viver de forma totalmente diferente. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nunca vivermos como um hipócrita, para não recebermos a mesma condenação deles. Mas é preciso deixar uma coisa clara aqui para vocês. Essa mulher também foi confrontada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o texto diz que ela já chega lá chorando e beijando os pés de Jesus. De uma forma que nós não sabemos, essa mulher foi confrontada. Talvez, meus irmãos, por um encontro com Jesus que não foi narrado nos evangelhos, talvez ouvindo um sermão de Jesus sobre as consequências do pecado e a condenação do pecado. O fato é que essa mulher foi confrontada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, de alguma forma, essa mulher foi confrontada. E ela está aqui, meus irmãos, sem dizer uma palavra. Jesus não está ensinando. O texto diz que ele está comendo, ele está tendo um momento de ceia ali. E então a mulher já chega chorando, provavelmente já com a sua consciência de pecado aguçada, com a sua certeza de condenação já certa. E então ela corre aos pés do Salvador, com desejo de salvação. A confrontação com dessa mulher foi tão grande que fez com que ela fizesse o que Simão não fez: buscar no Salvador aquilo que a sua alma tanto necessitava, que era a salvação. Ela entendeu que sua maior necessidade era de salvação, e então ela enfrenta tudo e todos. Ela entra num lugar em que ela não é bem-vinda. Ela não é bem-vinda ali. Ela entrou por causa do costume das portas abertas. Por isso que ela entrou. Simão jamais convidaria uma mulher daquela para estar ali. E então ela enfrenta tudo e todos e entra ali com a sua consciência de que ela precisa do perdão de Jesus Cristo. E aqui eu chego no meu segundo ponto, meus irmãos. Nós precisamos ser confrontados, mas nós também precisamos ser perdoados. Notem que do verso 40 ao 43, Jesus ele conta uma parábola bem interessante de dois credores. E basicamente a parábola ela tem 3 pontos muito claros. O primeiro ponto que ela deixa claro é que uns são mais pecadores do que outros. Isso é um fato. Uns pecam mais do que outros. Não é verdade? A prova maior de que uns pecam mais do que outros é que alguns estão na penitenciária e a gente está aqui. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Aí o segundo ponto da parábola é esse. Os dois estão devendo, agora um deve mais, o outro deve menos. Agora, todos são pecadores. O segundo ponto que ele destaca nessa breve parábola é a nossa incapacidade de pagar a dívida. O que devia 500, tinha como pagar? Não. O que devia 50, tinha como pagar? Não. Não temos como pagar as dívidas que os nossos pecados merecem. Nós não temos como comprar a salvação. Não temos o que fazer. O que você pode oferecer a Deus que você não recebeu dele? Diga uma coisa. Não, Deus está aqui, eu quero entregar isso aqui. Paulo vai dizer, como o pastor Bruno muito bem ensinou aqui na nosso aniversário, que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que nos dá a capacidade para fazer o que Ele quer. Somente Ele. Então não tem como você pagar os pecados. Então entra o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? O perdão vem daquele do qual os homens deviam. Note que o texto diz que eles não tinham como pagar, e então Jesus diz que o perdão vem da misericórdia de Deus. Ele perdoou o que devia muito e perdoou o que devia pouco. Jesus queria, meus irmãos, ensinar a Simão, que provavelmente se considerava uma pessoa justa, de que ele também precisaria ser perdoado.
de que ele era pecador. O que Jesus queria ensinar para Simão aqui é basicamente o seguinte: que a religião dele, as orações dele, o jejum deles, as esmolas, os dízimos, o estudo dele, as pregações dele não o salvariam. A única coisa que pode salvar um homem, salvar uma mulher, não importa se ele está dentro ou fora da igreja, é a graça misericordiosa de Deus aceitada pela fé. Não existe outro método de salvação. Mas esse homem, meus irmãos, não aceita isso. Como aquela mulher, esse homem deveria estar aos pés de Jesus, se humilhando, chorando, pedindo perdão pelo seu orgulho, pedindo perdão por se achar melhor do que aquela mulher, pedindo perdão pela sua falta de misericórdia. Mas esse homem é orgulhoso demais para admitir isso. Eu sei que aqui Jesus queria ensinar outra coisa, Simão. Jesus queria ensinar que aquele que é perdoado, ele desenvolve gratidão no seu coração. E a gratidão que uma pessoa tem pela salvação sempre vai desembocar em serviços a Jesus Cristo. Simão não serviu a Jesus, não lavou os pés de Jesus, não beijou o rosto de Jesus, não é verdade? Mas essa mulher fez. Essa mulher, ao sentir o doce sabor do perdão dos seus pecados, ela vai lavar os pés de Jesus não com um balde de sabão, mas com lágrima. Ela vai beijar os pés de Jesus. Simão não beijou o rosto, essa mulher beija os pés, ela está servindo a Jesus. A prova maior de que Simão era uma pessoa perdida é porque faltava gratidão no coração dele. Gratidão para com o Salvador. Ele trata o Salvador com tanta indiferença que isso é visível no texto. É muito visível no texto. Não receber alguém com aquelas práticas da época era literalmente esnobar a pessoa. Tratar a pessoa como alguém não desejado. Simão tratou Jesus como alguém não desejado, porque a intenção era achar uma brecha para condenar Jesus. Era achar uma brecha para arrumar um motivo para prender Jesus. Essa era a intenção de Simão. Mas infelizmente, meus irmãos, Simão foi confrontado e perdeu a oportunidade de ser perdoado. Meus queridos, aqui, como eu disse, nós aprendemos que a salvação sempre produz gratidão. E a gratidão, meus irmãos, é demonstrada no serviço a Jesus. Quer saber se você realmente é grato? O que é que você tem feito por Jesus? Tem um hino que o irmão Lourival cantou acho que uns meses aqui atrás: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Nós precisamos demonstrar gratidão, e nós demonstramos gratidão, meus irmãos, diferente de Simão nesse texto, servindo a Jesus. Foi o que essa mulher fez. Ela simplesmente serviu, apesar das outras pessoas não quererem ela ali. Ela serviu apesar da opinião das outras pessoas. O que as pessoas poderiam pensar dela? Não, ela simplesmente serve. É assim que nós expressamos gratidão, cultuando a Deus, ajudando o povo dele, obedecendo aos seus mandamentos. Quanto mais somos conscientes do tamanho do perdão que nós recebemos, mais nos dedicaremos à obra do Senhor. E como eu disse, tudo isso sem se importar com a opinião das pessoas. E é aqui que eu chego ao meu terceiro ponto, meus irmãos. Nós precisamos ser confrontados em nossos pecados. Nós precisamos ser perdoados da condenação que os nossos pecados merecem. Mas nós também precisamos ser encorajados. Veja que do verso 48 ao 50, depois de perdoar essa mulher, Jesus vai encorajar ela. O texto ele vai dizer que quando ele olha para aquela mulher e diz que os seus pecados foram perdoados, os que estavam ali, agora não estão mais pensando não, que nem Simão. Os que estavam ali começam a questionar: espera aí, quem é esse aí que pode perdoar pecado? Quem já viu isso? Talvez dizendo outras frases que estão em outros evangelhos, né? Não, só quem pode perdoar é Deus. Interessante, eu não sei se vocês perceberam. Jesus se volta primeiramente para a mulher, no verso 48. No verso 50, os murmuradores dizem que, não, quem é que pode perdoar pecado? Ora, por que Jesus repete
no verso 50, o perdão para essa mulher? Porque Jesus sabe que aquelas pessoas iam continuar desprezando aquela mulher. Quando ela saísse dali com a sentença de perdão do verso 48, quando aqueles fariseus, a maioria das pessoas daquela sociedade encontrasse aquela mulher, iam olhar atravessado. Não, perdão aí não vale não. Iam continuar desprezando, rejeitando aquela mulher por causa dos pecados que ela havia cometido no passado. E então Jesus, no verso 50, reafirma o perdão e diz uma coisa interessante: vá em paz. Não se preocupe com a opinião dessas pessoas aqui, não. Não se preocupe com a opinião deles. Você foi perdoada. Não importa o que você cometeu, a forma como você viveu, você foi perdoada. Você não me deve mais nada. Assim como o credor, eu lhe perdoei as suas muitas dívidas. É o que Jesus diz: Simão, os pecados dela, os muitos pecados dela foram perdoados. Eu sei, meus irmãos, que nós não precisamos mendigar a aceitação das pessoas. Essa mulher não precisaria mendigar a aceitação das pessoas, pois ela já tinha sido aceita por Deus. Ela já tinha paz consigo mesma. Não importava o que as pessoas pensassem, se continuariam difamando ela, achando que ela não tinha sido transformada, que estava se disfarçando de crente para encobrir os pecados do passado, fez tudo de ruim, agora quer dar uma de crente. Reflita nesse momento, meus irmãos. Você tem descansado na paz produzida pelo perdão de Cristo sobre a sua vida? Ou você ainda quer se desculpar pelas coisas do passado? Ou você ainda se preocupa ou fica temeroso quando escuta que alguém falou, mencionou como você vivia no passado? Será que você tem mendigado a aceitação das pessoas? Será que a opinião das pessoas sobre você é mais importante do que a opinião de Deus sobre você? Textos como esse, meus irmãos, deve nos fazer refletir se de fato temos aceitado e recebido integralmente os benefícios do Evangelho. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Essa é a palavra de Jesus. Tendo ido até Ele com fé e arrependimento, tocado nele, confiado na obra dele, você foi perdoado. E não importa o que os homens digam, não importa. Então, da próxima vez, quando alguém chegar e comentar sobre os seus pecados passados, ou, sei lá, ficar acusando você de alguma coisa, eu quero que você tome posse dessa palavra e aprenda a descansar em Jesus. Da próxima vez que as pessoas disserem: olha, fez tudo de errado e agora quer ser crente, siga o seu caminho em paz, porque foi o sangue de Jesus e não a opinião das pessoas sobre você que salvou você. Você não precisa de aceitação de nenhum homem dessa terra, de nenhuma mulher dessa terra. Tendo a aceitação de Jesus, a tua fé te salvou. Amém? Deixe-me concluir com 3 breves aplicações. Primeiro, o exemplo desse credor, meus irmãos, nos ensina a importância e a necessidade do perdão. Em algumas passagens, meus irmãos, Jesus ele deixa muito claro esse princípio. O texto que foi lido, falando sobre perdão no início do culto, não sei se vocês vão estar lembrados, ele nos exorta a perdoar. E ele não apenas nos exorta a perdoar, ele nos ameaça a perdoar. Se não perdoardes, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se não liberarmos perdão para aqueles que nos ferem, toda vez que você lê o Pai Nosso, você está lendo sua sentença de morte. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ora,
Senhor, me perdoe na mesma medida que eu perdoo. Uma pessoa que não perdoa fazer essa oração está lendo a sua sentença de morte. Então reflita nessa noite. Reflita nessa noite. Sonde seu coração. Existe alguém que você ainda não perdoou? Existe alguém que ainda você alimenta ódio e o desejo de vingança no seu coração? A palavra de Jesus para você é: arrependa-se, perdoe ou sofra as consequências. Não existe meio termo com Jesus. Nós gostamos de meio termo, não é verdade? Mas Jesus não tem meio termo. Com ele ou contra ele. Nós não devemos de forma alguma tirar de Jesus o direito de se vingar. A Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento, em Deuteronômio, como no Novo Testamento, em Romanos, que a vingança pertence a ele. Ele diz: a mim pertence a vingança. A mim. Quando você alimenta desejos de vingança no seu coração, você quer tomar uma prerrogativa que é de Deus. Somente Deus tem direito de se vingar, porque pertence a Ele. É muito melhor, meus irmãos, pedir força a Ele, para que a gente possa perdoar, até mesmo aqueles que cometeram contra a gente os piores pecados, e entregar nas mãos de Deus. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Você pode fazer qualquer coisa, mas você jamais vai punir uma pessoa na intensidade que Deus pode punir. O máximo que às vezes a gente... Qual é o máximo que você pode punir uma pessoa? Matou a pessoa. E daí? Matou a pessoa, acabou-se. Mas Deus pode matar o corpo e enterrar a alma num lugar de sofrimento. É por isso que nós entregamos a vingança a Deus. Nós perdoamos. Senhor, faça a sua obra. Eu entrego nas tuas mãos. Porque o Senhor tem bons propósitos. Quem sabe até converter a pessoa que nos fez o mal. Lembro de uma mãe, há um tempo atrás, num vídeo, perdoando. Rapaz, aquilo ali, velho, eu disse: meu Deus, eu não tenho capacidade, só de Deus mesmo. A mãe orando pelo assassino do filho. O cara estava lá algemado, a mãe botou a mão na cabeça do assassino do seu filho. E chorando, orando, dizendo que perdoava ele, dizendo que queria que ele encontrasse a salvação. Isso é divino. Por isso que nós precisamos orar a Deus, para ter a capacidade que nós não temos. Nós temos a capacidade de fazer guerra, perdoar não. Nós temos a capacidade de se vingar, perdoar não. É por isso que nós oramos ao Senhor: nos faça como o homem dessa parábola, que perdoa quem peca muito e quem peca pouco. Nos dê o dom, Senhor, de controlar o pecado do nosso próprio coração, engolir o nosso orgulho e perdoar aqueles que nos fizeram tanto mal. Segundo, quanto mais consciência nós temos, meus irmãos, do perdão, mais nos dedicaremos ao serviço de Jesus Cristo. Quanto mais consciência temos do que nós recebemos naquela cruz, mais nos gastaremos e nos deixaremos gastar, como Paulo diz, na obra do Senhor. Talvez a obra do Senhor na sua vida não é que nem a gente no ministério pastoral, mas talvez evangelizar, fazer visita no hospital, levar um folheto, orar por um enfermo, ajudar financeiramente alguém que está precisando. Existem múltiplas formas de fazer a obra de Deus. A grande questão é a gratidão suficiente no seu coração para você se dedicar a ela. E por último, meus irmãos, essa passagem, ela é uma passagem que encoraja todos os pecadores a vir até Jesus em busca de perdão. Não importa se deve 500, não importa se deve 50, todos são chamados a vir até Jesus. Não importa a quantidade de pecado que você cometeu, venha a Jesus. Basta que você se arrependa e confie tão somente nele para receber a salvação. Pode vir com fé. Pode vir com fé, não tenha medo nenhum. Você nunca será rejeitado por Jesus. Você pode ser rejeitado até pela sua mãe, do seu pai, mas por Jesus não. Jesus jamais rejeitará um pecador arrependido. Naquele dia, meus irmãos, naquele grande e último dia, não haverá
uma pessoa que tenha sido condenada ao julgamento eterno, que diga para Deus: olha, eu fui até Jesus, mas ele me rejeitou. Eu fui até ele, mas ele me rejeitou. Nunca haverá. Porque Jesus sempre diz: vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sempre estará disposto a perdoar. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode dizer: Moisés, eu fui confrontado pelo Espírito Santo sobre os meus pecados. Eu entendo, Moisés, a minha necessidade de perdão. Eu preciso ser encorajado por esse Senhor que você crê, que você pregou aí nessa noite. Eu preciso dele. Você pode vir aqui à frente para a gente orar por você. Ah, Moisés, mas eu tenho vergonha. Essa mulher, rejeitada por aquela sociedade, por a maioria das pessoas que estavam naquele jantar ali, testemunhou para eles e para os apóstolos a sua fé em Jesus Cristo. Ela estava pouco se lixando para a opinião das pessoas, porque o que estava em jogo era o bem da sua alma. Eu duvido muito que qualquer pessoa aqui tivesse tomado veneno e soubesse agora, e eu tivesse aqui um copo com água, com a solução para o envenenamento, duvido muito que todos aqui não corressem para pegar o copo e beber, para não morrer. Isso acontece muitas vezes porque nós estamos muito mais preocupados com essa vida aqui. Mas essa vida aqui é só uma passagem. Nós nem sabemos se amanhã acordaremos. O dia da salvação é hoje. E a salvação é para aqueles que ousadamente confessam a Jesus, testemunham sobre Jesus, diante de todos. Diante de todos. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode vir aqui à frente. Nós podemos orar por você. Se não tem nenhuma pessoa que foi convencida, oremos para que Deus conceda outras oportunidades. Mas como eu não sou Deus, eu não posso garantir nada. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer e te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, nós reconhecemos o quanto somos pecadores, ó Pai. O quanto somos dependentes da sua misericórdia. Nossas melhores obras, ó Deus, ainda estão manchadas pelo pecado. E precisamos desesperadamente que o teu Filho amado Jesus nos convença e nos traga até ele em amor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer, ó Pai. Nos encoraje diariamente, ó Deus, para que a gente possa viver num mundo tão conturbado, Pai, tão hostil à nossa fé. Dá-nos, ó Deus, a cada dia a certeza do perdão. Enche nosso coração de gratidão, ó Deus, para que a gente possa viver segundo a sua vontade pelo resto das nossas vidas. Dá-nos força e auxílio, ó Deus, nas nossas fraquezas, para que nós sejamos um pouquinho mais santos a cada dia, tão somente para o louvor e a sua honra e a sua glória. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.